Meu povo é destruído, porque lhe falta o conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, a palavra que cura. Olá, graça e paz, mais uma vez estamos aqui juntinhos, né, para aprender de um assunto tão importante, família, ideia de Deus. E hoje nós estaremos iniciando a nossa quinta aula. Eu tenho convicção no meu coração que você tem sido alcançada assim como eu, não é? Um conteúdo belíssimo que acrescenta demais para a gente fazer funcionar bem a nossa família. Então, família, ideia de Deus. A sua família, a minha família, a ideia de Deus. Então, para a gente poder agora ter uma aula fluindo na unção, no Espírito, recebendo as direções do Espírito, revelações, é necessário que a gente faça uma oração primeiro. Então, eu vou estar convidando você para ir na sua casa, do seu jeitinho, fechar seus olhos, vamos falar com o nosso Deus e Pai, que Ele tem interesse em cuidar de nós agora nesse momento. Ele está desejoso para responder a expectativa do nosso coração, o desejo do nosso coração, amém? Então fecha seus olhos, vamos falar com o nosso Pai. Pai amado e querido, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez estamos reunidos, Pai, para aprender do Teu Espírito sobre um assunto tão importante, família, ideia de Deus. Pai, eu sei que o Senhor está alegre, porque o seu desejo maior é que família volte a funcionar segundo teus valores, princípios, Pai, segundo a tua vontade. E nesse momento eu sei que tem famílias nos assistindo, Pai, pessoas que estão solteiras, mas ainda estão dentro lá dos seus pais, que precisam melhorar no seu contexto de convivência, de relacionamento. Como também, Pai, muitos casais casados estão agora nos assistindo, ouvindo sobre esse assunto. E eu te peço, Pai, iluminação dos olhos do nosso entendimento, ouvidos abertos para ouvir as tuas revelações, as tuas instruções nesse momento, e um coração receptível, Pai, onde a tua palavra caia e essa terra, que é uma boa terra, venha produzir 30, 60 e a 100 por um, Senhor. Nos conduz nesse momento, Pai, de estudo. Trata conosco, Espírito Santo, você tem liberdade em nossa mente para trazer tudo aquilo que o Pai deseja. Então, nós trazemos nossa mente cativa a Ti, Senhor, a obediência de Cristo, para receber mais uma porção nesta quinta aula para a glória do Teu nome. Se você crê, você diz aí na sua casa, amém. E a gente está selando, assim seja. Então, vamos unir nossa fé nisso, amém? Então, quinta aula hoje, não é? Nós, na última aula, estivemos ouvindo sobre as responsabilidades da mulher na área sexual, responsabilidades incondicionais, né? Que devem ser mantidas, exercidas durante o dia a dia. E hoje a gente vai estar estudando a parte do homem, do marido, né? A gente vai entender mais um pouco sobre o comportamento do marido, o papel do marido nessa área, e os maridãos que agora estão aí assistindo essa aula, abre o teu coração, que agora Deus vai tratar com você. E a esposa que está ouvindo, não fica cutucando o teu marido e nem dizendo, olha, tá vendo, de forma alguma, absorve o assunto, pega direitinho aí com ele e ajuda ele a entrar nesse lugar também, assim como ele vai fazer com você. Então vamos entrar no assunto para os maridos, né? E antes de eu entrar, eu queria abrir só uma observação aqui para você, marido, né? Que eu queria dizer a você o seguinte, lá na queda, desde a queda, quando o Senhor disse lá em Gênesis 3 que o desejo da mulher ia estar justamente na condição do homem. O homem é quem tem, ele é quem ajuda a mulher a receber desse prazer, né? Desse tão importante momento. Então, o homem, na verdade, ele tem uma importância fundamental nesse momento para com a sua esposa, porque o prazer da mulher depende do que o homem entende sobre esse assunto, né? Daquilo que o homem decide a fazer por ela, daquilo que o homem decide estar sensível às necessidades dela nessa área, como também a sua dedicação, marido, para que a sua esposa consiga nessa área fluir como você, né? Diz o ditado certo que a gente sabe que existe, você já deve ter ouvido, né? Que o homem, ele é como um fogão a gás, né? Ligou, logo pega, é automático.
Como também não só é automático, como o estoque de gás não acaba, né? Está sempre ali, em funcionamento. E a mulher não é diferente, a mulher é considerada nessa área, e nós entendemos nessa última matéria, que nós temos um libido diferenciado, desigual, né? O da mulher é 20% a menos, o homem é mais, né? Então a acessibilidade, o apetite do homem é maior. Então o homem está na tua mão, né? Está na tua decisão de estar sensível à sua esposa, às necessidades dela nessa área, como também o seu esforço de se dedicar, né? Isso é muito importante que você entenda, desde a queda lá de trás, que caiu em suas mãos tamanha responsabilidade, como líder, né, da sua esposa. Então, primeiro vamos ver na apostila o que diz assim: no dia a dia, deve falar palavras românticas, elogiá-la, abraçá-la e etc. Onde isso ajudará a mulher a fluir bem na área sexual. Pois, normalmente, a mulher é mais sensível que o homem e é mais atraída sexualmente pelo que ouve e sente. Olha que coisa importante. Então, o dever do homem é conduzir a esposa nesse momento. Como ele conduz? Ele já começa no dia a dia, de manhã, de tarde, meio-dia, falando palavras românticas, elogiando a comida, elogiando o jeitinho dela de ser de mãe, elogiando ela nos seus afazeres, no bom andamento da casa. São palavras que são lançadas, sementes, para que o solo esteja pronto naquele momento que você for conduzi-la ao ato sexual. Então, é importante saber, o homem precisa falar palavras românticas para sua esposa, elogiá-la, abraçá-la. Com o quê? Com o intuito, está aí na sua apostila, de ajudar a mulher a fluir nessa área. Por quê? Porque a mulher é mais sensível ao que ouve e ao que vê. Falando, tocando, ela vai ver um marido interessado por ela. Isso é uma boa convivência, como a gente viu nessa área, é necessário uma boa convivência, como também é necessário, né, uma boa comunicação. Então, expressa palavras de elogio. Se você vinha parado nesse exercício, começa a exercitar, não deixa que essa área, por causa da sua incompreensão ou talvez da sua timidez, ela continue morta. Mas coloca fogo nisso, conduz a tua mulher a esse momento de prazer, né? E essa condução é feita durante o dia, tanto é que na apostila está dizendo no dia a dia. O homem vai depositando na esposa, né? Justamente depositando na alma dela palavras de amor, de carinho, né? Para que a mulher de noite, ela se sinta valorizada, amada, apreciada pelo seu marido, com desejo mesmo para aquele momento. Então é feito a preparação durante o dia. Sabe por quê? Quando você investe com palavras, abraços e elogios, você leva a mulher a uma sensibilidade nessa área, entendendo que ela está começando a se sentir a necessidade de compartilhar desse momento. Então, a importância desse investimento de beijos, abraços, palavras, é justamente você levar a ela a esse lugar que cabe a você, homem, não é? É verdade que a gente entende que o homem é o condutor da mulher. Você viu que você, no seu papel de líder, você tem N funções para desempenhar. E nessa área não fica de fora, porque está na tua mão o cuidado do bem-estar da tua esposa físico e emocional. Está em tuas mãos. Como você levar ela a ter prazer por esse momento. Porque entenda, homem, você é líder. Na posição de líder, você é o pastor da sua esposa. Emocionalmente, você conduz ela com conselhos, com palavras. Você está ali na sua casa, mas você vai exercer sua função ali como isso. Como também de intercessor, pedindo a Deus que sua esposa abra os olhos, aprenda nessa área para fluir junto com você. Então é importante que entenda isso, né? Eu já ouvi alguns comentários e um dos testemunhos que eu ouvi que me chamou muita atenção, né? Por falta do conhecimento do homem, do corpo da mulher, não conhecer e não saber investir para que consiga chegar nesse momento assim, de uma forma prazerosa para os dois, a mulher disse, olha, eu me considero, ministra, como uma máquina para o meu marido, que ele me usa. Ele só me usa e me deixa para lá. E, na verdade, nesse conceito de máquina que estava empregado no coração dela, com uma tristeza, a gente entende que até a máquina precisa estar fazendo, como é o nome, manutenção.
Então essa mulher, como na sua posição de mulher, de esposa, ela precisa do cuidado. Então eu queria deixar algumas dicas importantes aqui. Olha, homem, para você que quer colocar sua mulher, né, ativar essa área na vida de vocês, então olha, massageia os pés dela à noite, ali vocês sentados na sala, acaricia ela delicadamente, olha nos olhos dela, diz: eu amo você, você é o melhor presente que eu carrego na minha vida. Toque essa esposa, segura a mãozinha dela, beija delicadamente o rosto, escreve um bilhete, prepara ela para aquele momento. Não chega só na cama, puf, é hoje. E você pegar a mulher assim de surpresa, né? E ela vai fazer esse momento, ter esse momento com você, mas com o coração distante. É só para suprir uma necessidade sua. Isso não é legal. Não é essa a ideia de Deus em relação à área de sexual. Outro ponto importante que está aí na apostila, né? Deve estar asseado, cheiroso e atraente para ela. Isso é muito importante, marido. O marido sábio, ele investiu no namoro e ele traz esse investimento para o casamento. No namoro, o homem se toma banho, se perfuma, né, coloca um chiclete na boca, vai mascando para a casa da menina. E é natural no homem e na mulher, por causa da convivência ali no casamento, começar a relaxar nisso. Mas o homem sábio não, ele traz esse tempo de conquista, ele vai entendendo que no casamento deve estar aceso da mesma forma. Então, nesses momentos íntimos que você vai se preparar, esteja limpo, cheiroso, atraente para ela, né? Para que vocês possam curtir ali um bom tempo de prazer antes do ato em si, vocês ali estarem ali se curtindo um ao outro, né? Nas preliminares. Amém? Então, maridão, é importante. Né? Outro ponto importante, ser romântico na hora do sexo. Falar palavras amorosas, elogiar, acariciar e beijar o corpo dela. A gente viu que o marido deve ser romântico no dia a dia. Foi um ponto anterior a esse, que ele deve estar asseado. Ali falava que no dia a dia ele deve estar elogiando, abraçando, fazendo carinho na sua esposa. Aí agora a gente traz um ponto interessante, no momento ali que os dois estiverem no seu quarto, no momento romântico, só os dois, não economiza palavras, fala palavras. A mulher fala mais que o homem, mas nesse momento, homem, é tua necessidade também de investir com palavras. Fala para essa mulher que você a ama, que você a deseja, que ela é a sua escolhida. Você sabe o que dizer, você sabe como chamá-la nesses momentos, como atrair a atenção dela. Então, não só palavras mesmo, mas também não economiza com elogios, porque você sabe que essa mulher que você tem é preciosa para você, né? É preciosa para você. É uma mulher que merece os seus elogios, merece que você dedique carinho e faça carícias com ela, né? Acaricia ela, beija de verdade, né? Porque na verdade, homem, aqui a gente viu que deve ser romântico. O que ele quis dizer com ser romântico, né? Alguns homens pensam, ser romântico é um trabalho muito árduo, mas não deixou de se fazer no tempo da conquista do namoro, né? Mas olha, tudo que você foi fazer no investimento na sua esposa, tendo um coração alinhado à vontade de Deus, o Espírito Santo vai somar contigo e vai te ajudar a ser romântico nessa área. Ele vai te ajudar a fazer essa parte tão importante, né? Porque ser romântico não é só estar pronto para o sexo ali e fazer com que sua esposa chegue ao orgasmo. Não, de forma alguma. Ser romântico vai muito além que isso, né? É ser romântico em qualquer hora, em qualquer lugar. É estar elogiando, abraçando, não é? Acariciando sua esposa, mostrando a ela que você tem interesse por ela, não só como a esposa que supre na área sexual, mas também a mulher que você escolheu para casar e passar seu dia a dia, né? Então, é importante isso. Alguns homens têm dificuldade para expressar e a gente até entende, porque no modelo de família dele, pode ser que ele não tenha visto o pai ser romântico com a mãe. Mas é importante que você aprenda isso. E o Espírito Santo é o maior interessado em te ensinar sobre isso, né? Ele é o maior interessado. Então você reafirma a tua esposa com palavras e ações, aquilo que você espera dela, o que você acha dela. E aí, olha, vai só acendendo a chaminha no dia a dia, amém? Outro ponto importante, o homem não deve negar sexo a ela, com exceção dela estar no período de menstruação. Grande cansaço, falta de vontade, não todas as vezes, mas em alguns momentos.
ou porque os dois decidiram se abastecer por um tempo para consagrar-se mais ao Senhor, abster-se, né? Preste atenção em algo importante aqui. Talvez você esteja dizendo assim, maridão, negar sexo né? Na verdade, esse ponto cai muito melhor para as mulheres, né? A gente sempre tem o nosso joguinho ali para dar uma certa desculpa quando a gente não está bem afim, ou o homem não sabe levar a mulher a funcionar nessa área. Ela fica sempre dando desculpa porque ela não se sai satisfeita no final. Mas o homem também pode chegar a negar sexo. O quê? Pode? Pode sim, né? É importante que você entenda, marido. Vai ter momentos na tua vida, no dia a dia, que o estresse, que quem sabe o corre-corre, vai fazer com que você esteja dias que você não esteja afim e sua mulher diga, oxe, o que é isso? Por que ele está demorando tanto para me procurar nessa área? Eu queria tanto hoje e ele está fugindo. Será que ele perdeu a atração por mim? O que está acontecendo? Mas na verdade é que esses estresses do dia a dia, muitas vezes o homem, ele passa por um período de depressão, né? E realmente o seu libido não fica funcionando da mesma forma quando ele está bem, quando ele está ali com todo vigor, né? Então, é importante que o quê? Quando você não estiver bem e a tua esposa estiver acesona lá, aí você explique a ela, chama ela e diz, olha, mulher, eu tô assim, meio ausente porque eu tô passando isso e isso, mas eu amo você demais, eu quero que você entenda e me ajude a sair dessa situação, porque na verdade eu não tô com cabeça para praticar. Mas não é nada com você, eu continuo amando você. São coisas do meu trabalho, são coisas pessoais que tá acontecendo. Aí você vai fazer com que ela entenda e ela não fique triste, né? Então, ele diz não negar sexo, né, a ela. Então, se a mulher também está naqueles dias menstruadas e ela está com aquele todo vigor, porque em algumas mulheres o libido aumenta e ela for te procurar. Não, mulher, olha, no momento a gente não pode, porque a Bíblia diz que é pecado. E você vai ali trazendo um contorno sobre isso, né? Quando você apresentar cansaço, olha, trabalhei demais hoje, não estou muito afim, mas não é com você, sempre sinalizando para a esposa que não é com ela, né? Porque a esposa tem uma mente assim, na sua mente ela não vai dar vazão a ficar com pensamentos contrários, ela vai entender o porquê disso, né? Por que ele perdeu o interesse? Aí ele vai entender, não, ele está assim porque ele está estressado, algum problema de saúde, ele está com dor de cabeça, mas não é por causa de mim. É algo físico, é algo emocional, mas não é por minha causa. Aí isso vai trazer para ela uma compreensão maior, amém? Então, vamos para cá, outro ponto importante. Dominar a inclinação carnal de praticar sexo oral e anal. A gente viu esse ponto também quando foi abordado para as mulheres, né? Dominar esse lado. Aí, como a gente viu lá algo mais, alguns pontos importantes, eu vou abrir outros pontos aqui, homem. Já que essa prática, na sua maioria, ela é buscada pelo homem no momento sexual. É mais o homem que deseja esse sexo oral e sexo anal, né? É mais o homem. Esses dias eu estava vendo, né, que eu faço parte de um grupo de mulheres da menopausa que estão ali entrando na menopausa, e uma das coisas que afetam muito a mudança hormonal, o libido, além da gente ter um libido menor, né, inferior ao do homem, né, quando os hormônios estão sofrendo as mudanças ali, a gente também cai o libido nesse tempo, né? E a gente começa a sofrer nessa área, né? Aí vem uns tratamentos que nos ajudam a manter essa área sempre ativa. E eu vi um comentário de algumas mulheres no grupo que elas ficam fascinadas com o sexo oral. Mas espera aí, não eram mulheres cristãs, eram mulheres que não têm Cristo, não têm Jesus como Senhor e Salvador. As que tinham Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, elas se levantavam e colocavam, não gosto dessa prática, não, a Bíblia não aprova. Teve umas que colocaram até textos bíblicos, né? Você vai ver isso muito bem. Eu citei, quando a gente estava falando para as mulheres, Romano, no capítulo 1, dos versículos ali, você lê bem direitinho, que está lá explicando, eu não lembro bem, se é do 21 em diante, mas você procura na sua Bíblia, né? Aqui eu vou falar de outro versículo que não está aqui, depois eu vou falar de outro versículo que não está aqui, que também cabe para isso, né? Mas ele botou dominar a inclinação carnal, de praticar sexo oral e anal, e botou o 1 Coríntios, essa citação bíblica, 9:27. O que Paulo estava dizendo aí, inspirado pelo Espírito? Ele diz que esmurrava o próprio corpo e fazia dele de escravo.
Porque ele disse que pregando as outras pessoas ele não seria envergonhado. Então, a carne pode ser dominada, os desejos, as inclinações da carne nessa área, nesses desejos, praticar o sexo que não é da vontade de Deus, que Deus não estabeleceu, pode ser dominado, pode ser evitado, né? O outro texto que eu ia falar, que era de 1 Coríntios 6, 9, quando o Senhor fala das práticas de homossexuais, que ele diz que essas práticas não são lícitas. Aí você lê depois aí, mostrando que o nosso corpo é um santuário do Deus vivo, né? E se Deus viu, como a gente viu lá, falando para as mulheres nessa área, que o Senhor criou os nossos órgãos, todo com um propósito específico, a gente vai entendendo que cada órgão tem seu papel, sua função no corpo, que não é para sexo oral e nem sexo anal. Deus fez ali, né, o homem e a mulher com os seus órgãos certos, para que fluam nessa área. Então, eu queria abrir um parênteses aqui sobre o sexo anal. Vê, muitos casais praticam por falta de entendimento, mas os médicos em si, eu participei de um congresso de casais e vi o casal falando sobre o sexo oral e anal. E um dos pontos que ele disse é que o sexo anal, ele causa danos à esposa, ele causa danos à mulher, danos fisiológicos. Ele diz que provoca calosidades no ânus da mulher. Além de causar calosidades, também hemorragias nas paredes internas. Vê como isso é sério. E aumenta o risco dessa mulher contrair contaminações de doenças sexualmente transmitidas. Então, o prazer proporciona alguns segundos ali de prazer, mas os danos físicos são maiores. Além de não ser bíblico, causa danos. E Deus não ia criar o corpo da mulher com essa função, esse tipo de sexo, sabendo que ia causar isso. Não, de forma alguma. Deus jamais iria fazer isso. Então, isso não é certo. Causa danos fisiológicos à mulher. Calosidade, hemorragia nas paredes, sem dizer que a mulher fica com os anéis frouxos. Chega tempo que mulheres que exercitaram essa prática por um tempo, elas passam a usar absorvente, porque elas sempre estão ali liberando fezes. Isso é sério. O sexo anal não é permitido, porque causa danos, como também o oral. Preste atenção. Já tem ministros do Evangelho que diz, olha, o oral é permitido. Mas veja só algo interessante sobre o que os médicos dizem sobre esse sexo oral. Médicos estudaram e dentistas associaram as suas análises dentro disso. Diz que os tecidos da cavidade bucal da mulher, do homem, não têm condições de resistir à ação de micro-organismos que são liberados. Micro-organismos que têm o seu habitat no canal vaginal. Tem micro-organismos ali que são liberados para dentro da boca do homem, causando que ele não tem as paredes prontas para resistir, causando problemas. E esses micro-organismos que tem habitat na cavidade vaginal da mulher, ele tem também na uretra masculina. E isso é sério. Então, esse comportamento sexual, os médicos dizem que facilita para a transmissão de enfermidades venéreas transportadas para a boca daquela pessoa que pratica, causando problemas na laringe, na faringe, até na gengiva da mulher. Por quê? Na gengiva do homem. Dentista tem encontrado abscessos nas gengivas provenientes de bactérias próprias do aparelho genituritariano. Veja como isso é sério. Micro-organismos, aliás, bactérias que se encontram apenas nesse aparelho geniturinário, que é justamente o aparelho onde a mulher urina. Tem solar. Aí por isso, Deus não fez a boca planejada para esse tipo de ato sexual, que vai trazer doenças, que vai trazer danos. Você acredita nisso? Eu não acredito nisso. Então, nossa boca ela foi criada com um propósito: falar, se alimentar, não é? A gente tem que entender isso. Porque no natural, Deus criou o sexo sim. Quando Ele criou isso, Ele criou o órgão certo, na mulher e no homem, para que exerça isso, né? A vagina da mulher, ela tem dimensões e elasticidade própria para o coito. Ela foi criada para isso, entendeu? Então,
tem condição do homem e da mulher praticar esse sexo que Deus criou e ser prazeroso. Não precisa acrescentar essas coisas para ser feliz nesse ato. Amém? Então, eu espero que tenha abençoado você essa observação que eu coloquei aqui. Entendeu? Porque nem tudo que é satisfatório, na verdade, é apropriado. A gente precisa entender isso, né? Quando a gente faz o sexo da forma certa, a gente está honrando Deus. Certo assim? Outro ponto importante. Não querer apenas chegar ao seu orgasmo, mas proporcionar com que ela também o tenha, pois ele não deve buscar apenas os seus interesses. Olha que ponto importantíssimo. Marido, algumas mulheres têm sofrido nessa área. Que área? Ele chega ao prazer e ela não chega. Tá errado isso. Isso é uma expressão, sabe de quê? De egoísmo. E o egoísmo é carnal. É necessário, homem, você entender que sexo não é apenas penetrar e chegar ao orgasmo. Não é só isso, não. O sexo dá oportunidade a você de conhecer a tua esposa intimamente. Como ela gosta de ser tocada. Que ela também chegue àquele momento. Sabe, tem mulheres que ela evita o ato sexual justamente por isso. Porque o homem só entende que ela só pode fazer o sexo ali daquela forma, com a penetração vaginal. Mas tem mulheres que não chegam ao orgasmo disso. Foi feita uma pesquisa e a maioria das mulheres, elas não conseguiram chegar ao prazer simplesmente pela penetração. Tem mulheres que precisam que o homem entenda e procure descobrir no corpo dela o clítoris e ali ele toque, ele ajude ela a chegar naquele momento. Porque na verdade se o homem chega e a mulher não chega, ele está sendo egoísta. Então aqui diz, não queira apenas você chegar. Não chegue apenas e deixe sua esposa vendo estrelinhas. Conclua ali aquele ato. Ajude a sua esposa. Toque, faça toque clitorianos nela. Não é pecado. Deus colocou na mulher o clítoris acima um pouquinho da vagina, justamente com essa função de fazer com que a mulher fique lubrificada, de fazer com que a mulher chegue ao prazer. Então conversa com tua esposa, filha, você consegue chegar ao prazer simplesmente com a penetração? Não, nunca consegui. Então olha, Deus trouxe o recurso que está no teu corpo para que você consiga. Eu sou mal interessado em fazer com que você também sinta esse prazer. Eu não quero apenas que eu usufrua, mas se Deus disse que é para nós dois o prazer, eu quero com que você chegue. Então, eu sei que não tem homens egoístas aí escutando essa matéria, mas fica vigilante para que você não entre nessa prática. Amém? Então, outro ponto. Após ter terminado, ficar algum tempo dando atenção e carinho a ela. Isso é importantíssimo. Preste atenção em algo que você vai precisar ouvir nesse momento. Tem diferenças do corpo do homem e da mulher. Então, após terminar, é necessário que você dê atenção e carinho a ela. Comigo não. Quando eu chego ao prazer, ou se eu viro para o outro lado, eu durmo, ronco e está tudo certo. E isso é o seu corpo que funciona assim. O homem é diferente da mulher, né? É diferente em tudo. Após o orgasmo, o casal entra em um estado de relaxação. O que acontece? O corpo do homem e da mulher passam a ter mudanças. O homem passa as funções normais bem rápido, né? O organismo do homem, ele volta rapidamente ao normal. Já na mulher não é assim. Tanto é que quando o homem termina e ele fica satisfeito, ele vira para lá, dorme e ronca. A mulher não. O nosso corpo, ele para ficar um estado normal, ele passa um tempo. Nós mulheres levamos de 10 a 15 minutos para nos acalmar após um ato sexual. Por isso que é necessário, homem, você terminou ali naquele momento de prazer com sua esposa, abraça ela, fica juntinho dela, continua falando para ela palavras românticas, fica beijando ela até ela se acalmar. Isso vai ser muito importante, vai trazer um acréscimo para a tua relação, pode crer, naquilo que eu estou te instruindo. Vamos para observações agora. Muitas vezes os casais são motivados a praticar sexo oral e anal por causa de cenas de filmes pornográficos, conversas pornográficas que viram ou veem e etc. As quais despertam as inclinações, estímulos, impulsos da carne para a imoralidade sexual. É por isso que os casais cristãos não devem assistir filmes pornográficos. Afinal, a boca
boa comunicação e a boa convivência diária, resultado de serem ensinados pelo Espírito Santo, por estarem na prática dos princípios, farão com que os casais usufruam da bênção na área sexual, sem precisar de sexo oral e sexo anal. Um ponto muito importante, que isso tem acontecido de forma grandiosa nesses dias. Homem buscando filmes pornográficos, a pornografia, e mulheres também. Tem se igualado hoje em dia essa busca, tanto pelo homem como pela mulher. Não é só mais o homem que procura. Mas preste atenção, veja o que está escrito aqui na sua apostila, que você leia com dedicação. A motivação de buscar essas coisas pode levar a danos. A motivação em praticar o sexo oral e anal, ela vem justamente através da pornografia. E isso é sério, porque você vai receber uma enxurrada de informações naquele momento. E você vai ter que entender que vai despertar em você as inclinações, os estímulos carnais, os impulsos, que vão levar você a querer fazer aquela mesma prática, que segundo a Bíblia é chamada de imoralidade sexual. Aí aqui diz, por isso os casais não devem assistir isso. Ô Ju, você está dizendo na Bíblia que é pecado assistir filme pornográfico? É lógico, não está escrito, mas é um pecado. Não está escrito, mas a Bíblia nos diz que nós devemos nos afastar. A Bíblia diz que nós precisamos resistir às coisas maus. A Bíblia nos manda renovar a nossa mente, para que a gente alinhe o nosso pensamento ao de Cristo. Então, a Bíblia diz, muda a tua forma de pensar. Antigamente era natural para você, porque você era um homem do mundo. Mas hoje você é um homem que é templo do Espírito Santo, segundo o coração de Deus. Então, não está na Bíblia isso. Não está na Bíblia, mas a Bíblia abre os nossos olhos para a gente entender que isso é pecado. Preste atenção. Me responda só uma coisa. Um filme pornográfico, aquelas cenas que passam ali, elas edificam a você e sua esposa? Elas acrescentam em vocês alguma coisa? Elas revelam a vontade de Deus para vocês? Se existe alguém nessa prática, né? Eu não estou afirmando, mas preste atenção, vamos meditar nisso. O conhecimento disso pode ajudar você, um filho, quem sabe, ou um amigo que costuma ter essas práticas. Então é importante entender, edifica, convém, me leva a inclinar que desejo, qual o tipo de sexo que esses filmes me inclinam a fazer, sem dizer que quando um homem e uma mulher estão ali assistindo às cenas, o homem vai ficar na sua mente cenas explícitas com aquela mulher que estava no filme. A mulher, da mesma forma, vai ficar na mente dela a cena que ela viu aquele homem lá. Então, eles podem chegar a fazer o ato sexual pensando não mais no seu cônjuge, mas naqueles que estavam no filme. E isso é sério. Isso leva até um adultério. O adultério começa aqui, na mente. Então, é necessário fugir disso. Essas cenas explícitas ali, elas vão levar a sexos errados, a pensamentos errados e tá fora da vontade de Deus, né? Tá fora, são cenas que, misericórdia, são coisas que não é lícito a um filho de Deus, a uma filha de Deus, amém? Eu aconselhei uma mulher que o marido dela gostava muito de assistir, tinha vários filmes em casa, e ela me explicando, e ela disse que chegou o ponto, ele estava tão envolvido naquilo, que chegou o tempo que ele queria fazer sexo, orgia, né? 2 casais juntos praticando ali. Olha o que aqueles filmes levaram ele a desejar. Ele falou para a esposa, vamos chamar aquele fulano e fulana para ficar conosco, ali a gente fazer um momento tal, que chamado de orgia, né? Veja como ele foi, a esposa crente, ela foi pedir conselho, me ajuda, porque na verdade a pornografia ela é maligna, ela é pecaminosa, ela leva o homem a cada dia a desrespeitar mais o seu cônjuge, o ser humano que ele escolheu para casar. E de certa forma leva o homem ou a mulher a tratar o outro como objeto, isso é perigosíssimo. Perigosíssimo. A Bíblia diz, ocupa tua mente com tudo que é lícito, com tudo que é puro, tudo que demonstre amor, tudo que seja de boa fama. Mas a pornografia não acrescenta, ela retira de nós a espiritualidade. Então é melhor não ir para esse lado, amém? Outro ponto, se o marido ou a esposa não se esforça em cumprir suas responsabilidades na área sexual e em outras áreas que já estudamos, na convivência diária, como finanças ou etc.,
ou porque não é nascido de novo, ou porque é salvo, mas não tem um compromisso com a palavra, o outro cônjuge deve procurar a ajuda do Senhor em oração. E algumas vezes também a ajuda do seu pastor, ou de um salvo de grande confiança sua. E não ficar falando mal do seu marido a outras pessoas ou da sua esposa. Pois esta atitude não melhora, pelo contrário, só piora as coisas. Então, aqui está dizendo assim, ó, se o cônjuge não cumpre a responsabilidade, tem ajuda disponível para você. Você tem a ajuda de Deus, em orações você pede ao Espírito Santo que trate com o seu marido. Você tem a ajuda do seu pastor e você também tem a ajuda de pessoas que vai ter maturidade para ouvir o teu problema e trazer uma ajuda do Espírito, uma solução para aquilo que você está passando. Então, evita fazer comentários com amigas que não têm estabilidade emocional, que não vão entender o assunto, que não faz uma análise espiritual. Evita, para que você não saia sujando o caráter do seu marido aí para todo mundo. Amém? Então, outro ponto importante que está aí na apostila. Existe uma graça, uma capacidade vinda do Senhor, disponível para o homem e a mulher cristã, que tem um cônjuge que não cumpre suas responsabilidades na área sexual ou em outras áreas, ou porque não é nascido de novo, ou porque é salvo, mas não tem compromisso com a palavra, para suportar isto firme sem se abalar. Olha que coisa importante. Tem uma ajuda disponível, uma graça, uma capacidade. Aí continua dizendo, esta graça, esta capacidade vem do Senhor, vai se manifestando ao Filho de Deus ou à Filha de Deus, à medida que for ensinado pelo Espírito Santo, por estar na prática dos princípios. Então, você já conversou com o pastor, você tem orado, você está ali, vai buscar a prática dos princípios para você se fortalecer. E nesse fortalecimento, o Espírito Santo vai te dar sabedoria para que você suporte essa deficiência do teu cônjuge em amor. E você continue perseverando na intercessão, que você continue buscando forças de uma amiga que compreende, que tem um nível de palavra que possa te ajudar. Mas existe uma graça disponível para te socorrer, para me socorrer. Meu marido tem áreas, eu tenho áreas que ainda não consegui entrar no 100% essa responsabilidade. Não sei, poderíamos dizer, da forma perfeita seria aquilo que eu entendi e estou praticando. Mas eu não estou conseguindo ainda, tem áreas, meu marido também não. Mas a gente tem a ajuda do Espírito, a gente tem a ajuda do nosso pastor e ajuda também de pessoas capacitadas, né? Conselheiras, de casais que possam trazer essa ajuda. Aí o suporte vem, a capacidade também está nos assistindo e a gente vai ali caminhando ligadinho à videira para suportar isso em amor. Amém? Então, aqui acaba as responsabilidades do marido, da esposa na área sexual. E agora a gente vai ver as responsabilidades incondicionais dos pais para os filhos. Continua tratando com o casal. Vê só. As responsabilidades dos pais para com os filhos, elas se estendem desde a infância até os filhos casarem ou até chegarem até o arrebatamento ou, quem sabe, uma morte física. Mas, vê só, essas responsabilidades dos pais é educar e amar. Não podemos dar essas responsabilidades a ninguém, estender isso para avó, para tios ou para creches. Não, é o pai e a mãe quem tem essa responsabilidade de educar e amar. Porque é na família que o casal, né, ali, Deus se revela quando o casal está em harmonia, buscando os dois. Deus se revela para os filhos através dos pais. E também uma forma onde nós, pais, revelamos Deus dentro da nossa casa. Deus se revela e nós revelamos Deus. É uma troca. O casal ali unido, entendendo. Tem um salmo na Bíblia que não está aí na sua apostila, que eu vou acrescentar aqui e você pode ver depois. No Salmo 127, no versículo 4. Que ele diz o seguinte, que os filhos, eles são como flechas, filhos na juventude. Eles são como flechas que os pais lançam para alcançar o alvo certo. Os filhos são flechas na juventude, mas a responsabilidade dos pais começa desde o ventre. O pai e a mãe têm a responsabilidade de estabelecer no seu lar um lugar de amor, compreensão e aceitação, para quando seus filhos nascerem, ele entre nesse ambiente. Um ambiente de refúgio desse mundo tão mau, um ambiente onde eles possam se sentir seguros e não um campo de batalha.
Por isso que os pais precisam entender isso. Meu filho, minha filha, nasceu, é uma flecha na minha mão. Eu sou o guerreiro. Eu vou aprender como eu vou lançar essa flecha no alvo certo. É papel dos pais. É o pai e a mãe quem vai determinar o alvo que a flecha vai alcançar. Né? Tem pais que não entendem isso, por isso que não têm formado nos seus filhos uma identidade segundo a de Cristo. Nossos filhos são sementes de justiça que nós vamos fazer desenvolver no solo cristão. Nossos filhos são isso. Então, é responsabilidade dos pais gerar uma identidade nos filhos, a identidade de Cristo. A responsabilidade dos pais apontar o propósito porque aqueles filhos existem. E não apenas ficar, olha, meu desejo é que você seja um bom médico, meu desejo é que você seja uma boa médica. Ver só no âmbito natural. Não. O papel principal primeiro é Deus, é a vida espiritual dos filhos. As demais vão fluindo. Deus vai revelando àquele filho qual o seu propósito no natural, porque o espiritual o filho já está alcançando. Como também, através desses ensinamentos, os pais apontam o destino dos filhos. É responsabilidade nossa. Amém? Então, a gente é um manancial de influência para os nossos filhos. Nós fluímos dentro da nossa casa e os nossos filhos captam através das nossas palavras e atitudes. Então, é bom prestar atenção do que a gente vai aprender agora. A apostila diz, o marido deve apoiar a esposa e vice-versa. Olha, aqui está dizendo que o marido deve apoiar. Então, essa responsabilidade não é só do homem. É do homem e da mulher juntos, com a ajuda do Espírito Santo. Aí ele diz, primeiro ponto, que é a responsabilidade dos pais em relação aos filhos. Educar os filhos no caminho do Senhor. Ou seja, ensinar a eles a palavra de Deus. Vivendo-a dentro do seu nível de conhecimento e entendimento. E dessa forma, servindo de referencial. Vê que ponto tão importante. A Bíblia deixa claro isso aqui. Ela embasa todas essas informações. Educar os filhos no caminho. Provérbios 22:6, esse versículo que está aí na sua apostila, diz, ensina a criança no caminho. Não é o pai apontando, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas o pai e a mãe não têm compromisso com esse Jesus. Não é apontar o caminho. É caminhar lado a lado com o filho no caminho. É trazer o filho para Cristo. É mostrar o caminho que a Bíblia estabelece para uma vida santa. O pai faz isso com a mãe lado a lado. Ele diz claramente no versículo, olha, ensina a criança no caminho em que deve andar. Não é o caminho, é no caminho. E mesmo quando for idoso, se desviar dele, e mesmo quando for idoso, não se desviará dele. Tem tradução que diz, mesmo quando ele for velho, não se desviará dele. Então, as informações recebidas no lar dos pais do Senhor, elas vão sendo edificadas no coração, uma construção dentro do coração dos filhos. Ainda que venham se desviar, eles vão voltar. Eles vão voltar, porque a palavra está lá, a semente está. Mas aqui diz que mesmo quando for idoso, não se desviará dele. Está no coração. Não é se desviar do caminho, é se desviar dos ensinamentos. Amém? Então, o pai e a mãe devem ensinar aos filhos a vontade de Deus, o caminho, no caminho do Senhor, os ensinamentos de Deus para ele. Ou seja, o que é esses ensinamentos? A apostila diz, ensinar a ele a palavra de Deus. Aí essa citação de Efésios diz assim, educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. Eu vou ensinar o que ao meu filho? A Bíblia diz, calma, você vai disciplinar e vai ensinar aos seus filhos o conselho do Senhor. A Bíblia é recheada dos conselhos de Deus. Então é necessário se alinhar aos conselhos de Deus e não dos nossos pais. O modelo dos nossos pais pode não estar alinhado ao de Deus. Então, pais, nós devemos seguir o modelo bíblico. O caminho, a disciplina e os conselhos são de Deus e não são dos nossos pais. Agora, os pais podem sim trazer uma ajuda de um conselho, mostrando o caminho de Jesus. Aquilo que tiver alinhado à vontade de Deus, que a gente trouxe como modelo da nossa família de origem, pode prevalecer, desde que esteja alinhado à vontade de Deus. Aí aqui diz, não é só ensinar, pais, mas é necessário viver esta vida do que você ensina. A prática dos seus ensinamentos, suas atitudes vão falar mais alto do que aquilo que você quer ensinar aos seus filhos. E outra citação bíblica que está aí nesse ponto é Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 4, que é bem importante que você entenda isso. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia para a gente estar lendo junto, Deuteronômio 6, 4. É a base disso que acabei de falar. Né? Veja o que diz Deuteronômio 6,4.
Ele diz, ouve, ó Israel, o nosso Senhor é o único Deus. Aí diz, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Ele mostra que o nosso amor, a nossa prioridade, a nossa fonte de amor é Deus. É a Ele que nós devemos amar em primeiro lugar. Aí ele diz, que todas estas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Olha, pais instruídos aqui. Você vai ver no contexto que está falando para os pais, esse ensinamento aqui. Ele diz, olha, que essas palavras que hoje te ordeno, os ensinamentos, os conselhos, devem estar no teu coração. Porque pais ensinados por Deus são pais preparados para ensinar os seus filhos. Primeiro a palavra está no coração do pai e da mãe. E depois o pai e a mãe externam os seus ensinamentos para os seus filhos. Aí ele diz, tu as ensinarás com todo zelo e perseverança. Olha, papai e mamãe, é zelo pela doutrina e perseverança. Está ensinando, ai, não aguento mais. Já ensinei tanto, esse menino não presta atenção. Não desiste, a Bíblia manda perseverar. Ele diz, olha, tu ensinarás com todo zelo e perseverança a teus filhos. Conversarás sobre as Escrituras. A conversa dos pais com os filhos deve estar voltada às Escrituras. Aí ele diz, quando estiveres sentado em tua casa, quando você estiver andando pelo caminho, ao você deitar, ao você levantar. Ele diz, olha, em todo o tempo, fala da palavra para os teus filhos, ensina, mostra os conselhos de Deus para os teus filhos. Isso deve começar, pais, na infância, porque a infância é o chão que a criança anda durante toda a sua vida. A bagagem da infância, ela é levada, se boa ou se mal. Por isso que ele diz, inculca, tu sentado com os teus filhos, fala da palavra, fala dos conselhos do Senhor, ensina segundo a vontade de Deus. E você saiu de casa, está andando com seus filhos, vai mostrando as coisas, dizendo, olha, isso aqui não pode, a Bíblia diz isso e isso. Vai instruindo os teus filhos dentro daquilo que ele está vendo, daquilo que ele está ouvindo fora de casa também. Aí ele diz, ó, quando a criança for deitar, chega junto, ora com a criança, fala um pouco da palavra e ora com o teu filho. Aí ele diz, se tu te levantar, na hora que a família se levantar, chama a mesa, fala um versículo, ora pelo alimento, esteja o tempo todo envolvido com os teus filhos, passando a palavra. Essa é a ideia de Deus, que Deus teve para os pais, para que estivessem disciplinando os seus filhos, para que os pais pudessem estar aconselhando aos filhos segundo o que está no coração de Deus. Então, essa é a vontade de Deus. Os pais passando para os filhos a vontade de Deus, para que no futuro essa família esteja unida, alicerçada, todos servindo ao Senhor de todo o coração. Então, preste atenção em algo. Por muito tempo a gente vê que os pais pensam que a herança que vai deixar para os filhos são os bens. E os pais se esforçam para deixar casa, para deixar muitas coisas. Mas a maior herança que o sistema veio e tem apagado no coração dos pais é isso. É que a maior herança que a gente pode deixar para os nossos filhos é justamente uma base do que Jesus Cristo é, do que Jesus Cristo fez na cruz. E não uma herança material. Porque se os filhos receberem bens dos pais e eles não tiverem a sabedoria da palavra, eles vão destruir o que os pais construíram. Ou então eles vão ter um coração ganancioso, avarento. Então é necessário a instrução, mais do que qualquer coisa. Outro ponto, ter muito diálogo com ele. Muito diálogo, não é pouco. Os pais precisam se comunicar com os filhos. Os pais precisam se comunicar entre si e os pais precisam se comunicar com os filhos. E ele botou aí 1 Crônicas 28, 9, que aqui é Davi dando instruções para Salomão. Ele falando aqui princípios que sustentariam a vida de Salomão sobre todo o tempo. E ele aponta princípios espirituais, ele aponta princípios terrenos, ele aponta princípios emocionais e físicos. Então, como o pai vai ter diálogo? Uma boa conversa com o filho. A gente acabou de ler, se está sentado, se levanta, toda a nossa instrução deve estar voltada para a palavra de Deus, fazendo isso com muito diálogo, que as correções e os ensinos sejam embasados na palavra. E ter uma boa comunicação com os filhos é tudo. Se a gente já orienta no casamento, imagina na criação dos filhos. Ela vem solidificando a relação do pai com os filhos, que é muito importante. Agora preste atenção, quando a gente for ouvir os nossos filhos, a gente não tem que ouvi-los de cima para baixo.
A gente tinha que ouvir olhando nos olhos, ouvindo com o coração aberto, desejoso para entender e responder àqueles filhos. A gente vê hoje em dia, por causa das muitas ocupações, algumas vezes os nossos filhos nos procuram, nos chamando para contar algo, para dividir algo da sua vida, do seu coração, e a gente diz assim, olha, eu não estou com tempo agora, depois a gente conversa, porque eu estou numa correria, e a gente descarta a importância de uma boa comunicação, porque a gente valoriza muito mais a nossa agenda. Está errado isso. É necessário investir tempo, é necessário fazer declarações de amor aos filhos, é necessário estar juntinho ali. A declaração de amor, a presença tem um peso importantíssimo nisso. E quando a gente for estar junto dos filhos, a gente tem que entender isso, né? Os filhos, quando recebem uma boa comunicação em casa, uma boa presença dos pais, o amor, a aceitação e compreensão, quando eles botarem a bagagem, a bolsa, a sacola para ir para a escola, para a faculdade, eles vão sair não cheios de carências, mas eles vão sair supridos. E lá no campo, lá na atuação onde o inimigo está solto para destruí-los, eles vão estar fortalecidos nessa convicção. Eu sou amado, eu não preciso buscar o amor fora, porque em casa eu sou suprido fisicamente, emocionalmente, financeiramente pelos meus pais, espiritualmente. Minha casa é um lugar de amor, de compreensão e de aceitação. Por isso eu não vou buscar nas pessoas o que só os meus pais podem dar, porque eu estou suprido, né? Eu estou satisfeito neles. Eu queria abrir um parênteses bem rápido aqui para falar justamente sobre o que? A conversa com os enteados. Muitos lares hoje estão sendo gerados com filhos trazidos de outra relação. Preste atenção, também é bom se você está com uma relação com alguém que tem filhos de outro casamento. É necessário você estabelecer essa boa comunicação. A criança não tem nada a ver com nada. A criança precisa ouvir declarações de amor da sua parte. A criança precisa ver que da sua boca não sai nada que venha agredir a mãe dele ou o pai dele. A criança precisa se sentir que ela é amada, não apenas porque ela é filho da pessoa que você está se relacionando, mas porque acima de tudo ela é um ser humano que o Senhor ama e permitiu que entrasse no mundo. Então é importante que você entenda, tenha tempo a sós com essa criança, abra o seu coração, saia com ela, passeie, brinque, expresse seu amor a essa criança. Mostre a ela que você enxerga o lado dela de criança. Mostre isso. Então tenha uma boa comunicação com essas crianças que são seus enteados, para você também ter uma boa relação, né? Não apresente ciúme pelo pai ou pela mãe dessa criança, não. Porque você vai criar coisinhas naquela cabecinha que não convém com a vontade de Deus. Então, tenha uma boa comunicação com eles também, além dos seus filhos, amém? Outro ponto importante aqui, orar em favor deles, dos filhos, interceder. Não precisaria nem falar, né? Mas nós somos necessários estar cobrindo os nossos filhos de oração, principalmente nesses últimos dias. Orações intercessórias, pedindo livramento, pedindo a Deus que afaste os coleguinhas que vêm trazer influências más para a vida dele, pedindo a Deus que esteja abrindo os olhos espirituais, que o Senhor esteja dando sabedoria, cobrindo os nossos filhos de oração sempre, ao eles saírem, ao eles voltarem, eles estarem em casa de noite, a gente esteja sempre apresentando os nossos filhos a Deus. Deus é o mal interessado em cuidar deles, e quando a gente lança ao Senhor as nossas ansiedades em relação aos nossos filhos também, o Senhor vem, a paz que excede o entendimento guarda. E eu provei de muitas intercessões de livramento pela minha filha. Hoje ela tem 23 anos, tenho provado com a outra. E o Senhor ouve e responde. É importante a gente entender que nós não podemos abrir mão das orações intercessórias. Mesmo que você não esteja vendo o resultado hoje, não descansa, persevera, continua firme. O Senhor está fazendo coisas grandiosas no reino espiritual que você não tem visto por causa das suas orações. Amém? Outro ponto, expressar a ele carinho, amizade, paciência e respeito, para que não fiquem satisfeitos com razão. Então, é importante, olha, a gente já falou sobre isso, mas eu vou reafirmar isso. Expressa carinho para o teu filho, para que ele não vá buscar isso em pessoas.
Seja o melhor amigo, para que ele não vá buscar o melhor amigo dentro de casa. Seja paciente com o seu filho, porque a Bíblia diz que nós não devemos irritar os nossos filhos, não devemos levantar a ira com os nossos filhos, para que eles não fiquem desanimados, tristes, abatidos. É necessário um respeito com os filhos. Não deixe que a proximidade, a intimidade venha faltar com respeito, não. De forma alguma, estabeleça sempre a honra na sua relação com o seu filho. Então, expressa ele carinho, traz junto, abraça. Chama para perto, cuida. Traz sempre, quando tu vê teu filho se destacando em alguma área, traz uma lembrança, diz, isso aqui é para você é um bom filho, uma boa filha. Eu quero externar aquilo que eu tenho visto em você. Eu tenho muita satisfação, prazer em ter como filho você. Você é um presente de Deus. Eu amo muito você. Divide o teu coração com o teu filho, com a tua filha. A gente só faz isso dentro de casa, dentro da família. A estrutura é criada dentro e não é fora. Sabe, eu fui buscar nos rapazes as carências que eu tinha do meu pai. Isso foi terrível, porque eu fui frustrada em todas. Em todas. E os pais precisam entender isso, né? Ouve, compreende, respeita, seja solidário, confia, inspira confiança para eles dentro desse relacionamento tão íntimo, investindo tempo acima de tudo, viu pai, viu mãe? Outro ponto na apostila. Dentro do que puder falar a eles, passe a realidade financeira da família, para que ele ou eles não queiram um padrão de vida que os pais não possam dar ou dar-lhes. Preste atenção, isso é muito importante. Os pais precisam saber da estrutura financeira da família, para que eles não possam pedir aos pais pedir a vocês aquilo que vocês não podem dar. Quando o pai e a mãe é transparente com os filhos nessa área, eles não sofrem, porque os filhos crescem entendendo o padrão financeiro e eles passam a aceitar a situação e não traz problemas para os pais. Porque tem filho que vai no shopping, grita, esperneia, aí a mãe não tem nem o que fazer, compra no cartão, fica devendo porque o filho porque quer algo. Quer trocar um telefone celular, já tem um bom, mas só porque a mídia está apresentando o filho, mãe, eu quero um desse agora. Aí o pai e a mãe, sem sabedoria, aí tome. Por quê? Porque o filho não sabe da condição financeira dos pais. É bom sentar com os filhos. Eles já têm maturidade para entender, senta, olha, nossa situação financeira é essa, essa e essa. E a gente vai viver assim, 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 dentro desse padrão. Vocês vão pedir algo a gente vai analisar dentro da nossa condição. Se a gente não puder dar no momento, mas nós vamos ver um meio, uma oportunidade dentro do nosso orçamento para dar. Mas essa é a nossa questão financeira. É bom ser transparente, amém? Outro ponto, corrigi-los quando errar. Conversar se for em crianças e não houver mudança, e se não houver mudança, deve castigá-los, proibindo que façam coisas que gostes, por exemplo. Aí ele botou aqui, né? Ele diz que hoje, corrige os teus filhos quando eles errar. Disciplina é prova de amor. A gente precisa entender isso. Disciplina é forma de amor. Quando o pai e a mãe disciplinam um filho, e na verdade hoje o mundo tem ensinado um conceito totalmente distorcido, que pai não pode bater em filho, pai não pode corrigir o filho, isso é mentira do diabo. Ele quer acabar com os nossos filhos, porque a disciplina começa dentro de casa, e disciplina é amor. A correção ele traz para a criança um conceito de que eu estou errado e eu preciso mudar. Então, errou, corrige, castiga. Se tem idade para apanhar, bater, recebe. Onde deve bater na disciplina? No bumbum. Bate no bumbum, nunca na cabeça, nunca no rosto. Saber onde bater, como bater, a intensidade da batida, para que não seja dominado pela ira e cause um dano maior no físico da criança. Mas é necessário uma disciplina, umas palmadinhas de vez em quando. Quando o pai e a mãe corrigem um filho, ele está dizendo assim, eu amo você, meu filho. Tanto amo que eu vou discipliná-lo. É por amor. Então, a criança cometeu um erro e precisar de disciplina, os pais devem fazer isso.
Os pais devem exercer essa disciplina, entendendo que a criança ela tem dentro dela uma natureza pecaminosa. Se ela já conhece entre o bem e o mal, então a carne da criança precisa ser disciplinada como a carne de um adulto. E é justamente por falta desses ensinos que a criança muitas vezes faz tolice. É natural da criança, porque não tem ainda a palavra entendido a palavra na sua totalidade. Então, aí o paizinho vai lá, a mãezinha corrige na hora certa, no tempo certo e da forma certa. Amém? Então é necessário que haja correção, né? A criança, quando a criança ela comete algum erro, tem pai e tem mãe que estabeleceram aquela disciplina que é num cantinho, né? Chamado cantinho ali, que eu já vi até uma das orientadoras dos pais, né? Que ela é muito boa nessa área, eu estou esquecendo o nome dela agora. Mas ela falou muito sobre a cadeirinha do pensar. Ela disse, a criança tem 5 aninhos, errou, o pai e a mãe não quer bater, bota a criança na cadeirinha do sentar, desce ao nível dela, com o olhinho, os olhos dos pais no da criança e dizendo, você errou por isso, por isso e por isso. Você tem 5 aninhos, você vai passar 5 minutinhos aí sentadinha, pensando no que você fez, se foi correto ou não. Depois de 5 minutos, mamãe volta, papai volta e tira você daí. Então a criança fica naquela cadeirinha meditando no seu feito. Também é uma forma de correção, se não quiser bater. Mas se for necessário, falou uma vez, falou 2 vezes, falou 3 vezes, é necessário uma correção. E pode ser usada com palmadas, como pode ser usada com a cadeirinha do pensar, né? Isso não é desrespeito aos filhos, é amor. É amor aos filhos. Então, o pai precisa transmitir aos filhos, né, essa disciplina. Outro ponto, a observação. A palavra de Deus fala que em alguns casos, para os pais punir erros dos filhos, eles também devem usar a vara da correção. Foi o que eu falei agora, a necessidade da vara. A Bíblia diz que a tolice mora no coração da criança. E quando os pais usam a vara, eles estão fazendo com que essa criança se livre dessa tolice. Então, a vara, a palmadinha, né? Diz que o pai que nega, a mãe que nega a fazer essa disciplina, a trazer essa repreensão para o filho, não ama o filho. Está na Bíblia isso, você vê depois em Provérbios 13, 24. O pai e a mãe que não corrige não ama o filho, né? Quem ama o filho, de fato, não hesita em corrigi-lo. Diz assim, Provérbios 13, 24. Como também diz que quando a gente corrige os filhos, a gente está livrando os nossos filhos de que sua alma vá para o inferno. A correção livra os filhos de um destino eterno sem Deus. Olha que coisa importante. Então é necessário a correção. Aí tem dizendo abaixo, a vara se refere a dar umas palmadinhas ou chineladas na criança, da cintura para baixo, como eu tinha dito, né? Porque mesmo depois de conversar e castigá-la, ela continua errando. Onde os pais não devem fazer isso quando estiverem irados carnalmente, mas devem esperar essa ira passar e explicar ao filho o porquê ele vai apanhar. Então aqui a gente viu isso aqui, eu tinha falado da orientação, né? A vara pode ser usada, a palmadinha, e ele diz mais uma, da cintura para baixo, não bate na cabeça, não bate no rosto, evita bater em algum lugar onde vai causar um mal. Antes de corrigir, bater ou sentar na cadeirinha, chama, conversa, explica por que ele vai apanhar, por que ela vai apanhar. E não faça isso debaixo de sentimentos de ira, porque é muito perigoso. Teve uma criança que apanhou tanto que a criança desmaiou. Teve que dar banho na criança para ela tornar, porque a mãe usou uma disciplina, uma correção, chegou batendo na cabeça da criança várias vezes. E a gente sabe que isso não é correto. Então, falou uma vez, falou 2, falou 3, a criança continua errando, aí entra com a varinha, uma palmada, uma chinelada, ou então usa o cantinho lá, o lugarzinho para que ela possa estar meditando no erro dela e possa estar se corrigindo. Agora a gente vai ver outro ponto, encerrando, dos pais, a responsabilidade de ensinar e de corrigir. A gente vai ver agora que é responsabilidade também dos pais, de forma incondicionais, responsabilidades incondicionais dos filhos, agora para os pais. Então, filho, abre o teu coração que está ouvindo. E se você já for velho, ainda cabe para a tua... Ou se você for maduro, ainda cabe para a tua vida, né? Esses ensinamentos aqui que a gente vai ver agora alcançam toda a faixa etária das nossas vidas. Diz assim, primeiro, os filhos devem honrá-los. Os filhos devem honrar os pais. Honrar é valorizar, é respeitar. A Bíblia diz em Efésios 6, do 1 a 3, algo muito importante.
A única coisa que nós, como seres humanos, não escolhemos é uma liderança de pai e de mãe. É Deus quem escolhe por nós. Mas a gente vai ver algo bem importante agora, né? A gente escolhe quem é nosso pastor, a gente escolhe quem vai ser nosso patrão, a gente faz escolhas que vai ser esposa, namorado, noiva. Mas nós não tivemos a oportunidade de escolhermos os pais. Foi Deus quem escolheu, permitiu, né, que os pais nos tivessem. Agora a gente vai ver por que motivo. Vê o que diz lá em Efésios 6, abre tua Bíblia, por favor. E a gente vai estar lendo, diz assim: vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Obedece o teu pai como tu obedece a Jesus. Obedece tua mãe como se você estivesse obedecendo a Jesus. Aí ele diz o motivo. Honra teu pai e tua mãe, que é um primeiro mandamento como promessa. Nós somos instruídos por Deus a honra, o respeito aqui. É justamente o que a gente está vendo aí na apostila, o primeiro ponto. Deve honrá-lo. Porque essa honra, ela acrescenta duas coisas importantes na vida de um ser humano que vive o tempo todo lutando por isso. Ele disse, olha, você vai estar bem, a Bíblia diz em outro tempo, longevidade e prosperidade. Nessa tradução que eu estou, diz assim, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Duas coisas que, quando a gente faz, trazendo honra para os nossos pais, é longevidade e uma vida próspera. Veja que promessa, o que tanto as pessoas procuram, né? Uma vida longa e uma vida próspera em todas as áreas, que é descendente justamente, aliás, é uma consequência justamente de uma vida que honra seus pais. Por isso que é o primeiro ponto que está aqui. Como filho também devemos respeitar os nossos pais. Quem honra, respeita. Quem honra também, outro ponto que está na apostila, obedecendo-os no que é alinhado à palavra de Deus. Quem honra, ama. Quem honra, respeita. Quem honra, obedece. Obedece ao quê? Aquilo que o pai e a mãe está trazendo, que está alinhado à vontade de Deus. E o filho entende isso quando ele está cheio da vontade de Deus. Ele sabe quando os pais estão trazendo instruções fora. Como também é outra responsabilidade dos filhos, ajudar os pais nas mais diversas áreas, que a gente viu isso quando um pai se torna velho, precisa da ajuda dos filhos, os filhos podem trazer para morar com eles, como também a gente viu que os filhos ajudam os pais financeiramente, porque os filhos não podem também ajudar os pais financeiramente. Pai ajuda, filho ajuda. Então, é necessário que os filhos ajudem os pais também dentro daquilo que eles podem. E aí tem uma observação que diz assim: enquanto os filhos são solteiros, a obediência aos pais será total, claro, dentro do que é alinhado à palavra de Deus. Mas após casarem, eles devem ouvir seus pais, mas tomar as suas próprias decisões, sempre alinhadas à palavra de Deus e em concordância com seu cônjuge. A gente viu sobre isso aqui, quando a gente estava falando sobre a lei que Deus estabeleceu para o casamento. Deixa pai e mãe, se une à sua esposa e os dois se tornam uma só carne. A gente viu que geograficamente, emocionalmente e financeiramente. E aqui está incluso justamente na área emocional. Conselhos dos pais vêm, recatamos. Está alinhada à vontade de Deus? Tá. Agora eu vou saber, entre eu e você, o que a gente acha desse conselho? A gente vai acatá-lo ou a gente vai decidir segundo a nossa vontade? Então, respeita os pais, honra, ama. Mas quando for casado, aí não é mais pai e filho apenas, também tem a esposa. E a prioridade é do cônjuge e não dos pais após o casamento. Amém? Então aqui a gente está encerrando a criação dos filhos, né? Dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais, como também vimos a responsabilidade do marido na área sexual. E amanhã nós estaremos entrando com a questão do divórcio à luz da palavra de Deus, que está no capítulo 5, que será a nossa última aula da matéria Família Cristã. Família, ideia de Deus. Antes de encerrar aqui, eu gostaria de fazer um convite a você, pedir algo bem particular, né? Veja, nós gostaríamos que você estivesse entrando na nossa página, né, da igreja, Palavra que Cura. E lá na nossa página, você estivesse se inscrevendo, convidando pessoas para assistir os vídeos que estão lá, convidando pessoas para se inscrever e também dando o teu like.
Quanto mais pessoas se inscreverem, quanto mais pessoas derem o seu like, mais essa página ela vai alcançar e o YouTube vai considerar como um canal relevante, como um canal importante. Tudo isso porque as pessoas assistiram os vídeos, foram edificadas, se inscreveram e deram o seu like. Então é importante que você faça isso para que esse trabalho, para que isso que a gente tem recebido do Espírito Santo não fique só para nós, mas se estenda para muitas vidas que precisam dessa palavra. Então, vai lá no canal da Igreja Palavra que Cura, se inscreve, dá o like e avisa as pessoas, convida as pessoas para fazer parte também desse canal, Igreja Palavra que Cura. Amém? Agradeço a sua atenção e até a próxima aula.